Eita, que já comecei 2026 dizendo para mim mesmo que esse ano eu tenho que empreender nas minhas coisas, principalmente no podcast, porque a gente tem que trazer as melhores pessoas novamente aqui em 2026. Já agradecendo a cada pessoa que passou por aqui, que veio para o texto, que veio conversar aqui no café, que veio dar informação. E a gente vai iniciar o ano de 2026. Eu vou pisar direito que é para poder dar tudo certo. E a gente se encontrar todos os finais de tardes, todas as terças-feiras, com um café bem top, o café que você gosta, o café que é de informação, o café que traz as melhores pessoas, as pessoas que realmente trabalham para que o município de Igreja Nova, não só o nosso município, mas a nossa região do Baixo São Francisco toda venha ter um bom desenvolvimento, porque são bons profissionais, são pessoas que são estudantes, pessoas que já estão engajadas nas suas profissões, e que de alguma forma vai ajudar a mim, vai ajudar você com informações que muitas vezes a gente não conhece. E já vou mandar um alô para minha querida Dani Monteiro, que teve o ano passado aqui e deu aquele show de informações para aquele profissional, né, que é o técnico e o auxiliar, que eu não sabia, de saúde bucal. Aquele carinha, aquela menina que fica lá escondido, mas que está fazendo um trabalho fundamental para a nossa saúde, nosso sorriso e muitas coisas que a gente pode ter em nossas vidas. Então, começando 2026, e vou dizer a vocês que já me disseram, e eu acredito nisso, que Igreja Nova tem uma potencialidade, que Igreja Nova ela tem um sangue que é de união e que é um dos lugares, uma das terras mais ricas da nossa região. E a pessoa que vem aqui hoje, ela vai provar e ela vai mostrar porque quando a gente tem um sangue empreendedor, tudo vai dar certo. Basta a gente querer e pensar de uma forma diferente e tentar resolver muitos problemas que a gente muitas vezes vai dizer, acho que isso não dá certo, mas a partir do momento que você começa a pensar diferente, você começa a empreender, independente de onde você esteja atuando. E hoje na mesa do café veio para falar sobre empreendedorismo, que isso é um tema muito importante que a gente não pode deixar de lado. Então, Antônio, meu querido, venha para cá para sentar aqui no café e a gente conversar. Seja muito bem-vindo. Pode se apresentar para essa galera aqui que nos acompanha todas as terças-feiras. O café está aí, fique à vontade. Pronto, eu sou o Antônio, como todos já sabem, sou técnico mecânico, trabalho como mecânico na região e fiz, Camilo, um curso superior de empreendedorismo, porque eu queria entender a nossa cidade, eu queria entender por que eu fracassei, eu queria entender por que eu fracassei e eu pensava que o problema estava comigo. Então, eu fui atrás de conhecimento, fui estudar e aqui eu trouxe muitas informações muito boas, muito interessantes do nosso município. Que bom. Então, Antônio, o que é que motiva você a se engajar nessa causa? Já vou falar na causa, como já falei, do empreendedorismo. Certo, empreendedorismo. Um gatilho mental. Um gatilho mental há 17 anos atrás. Veja como é importante um gatilho mental. Quando eu cheguei em Igreja Nova, eu conversei uma vez só com um líder político, o Dr. Neilton, uma vez só, e a nossa conversa acho que não passou de 10 minutos, a única vez que eu conversei com ele. E nessa conversa, ele perguntou muitas coisas, ele queria saber um pouco mais da minha pessoa, aí eu falei que gostava de fazer curso, falei que tinha um curso de mecânica que eu tinha feito aqui na Boacica, e ele achou interessante e disse, olha, a nossa cidade, ela é carente de mecânico. Então, seja bem-vindo, e a nossa cidade precisa de pessoas que façam a diferença. Então, pessoas que façam a diferença, ele foi um gatilho que ficou muito tempo na minha mente. Então, eu me senti importante, me senti que poderia fazer alguma coisa. Me senti desse jeito. E aconteceu que fiz um curso de mecânico, né, um curso técnico 2 anos e meio, em Aracaju, no maior laboratório de mecânica do estado de Sergipe, e vim para cá. E quando eu vim, eu coloquei a oficina para trabalhar. E aí, Camilo, eu comecei a entender o comércio, comecei a sentir o peso do comércio. E as contas não fechavam. Procurei o Sebrae, fiz muitos cursos de gestão no Sebrae.
e as coisas não iam. Aí em 2022 eu tive que fechar. Eu fui obrigado a fechar porque estava fechando alguns meses no vermelho. E aí eu ficava me perguntando, Camilo, como pode? Eu tenho formação técnica em mecânica automotiva industrial, não conheço nessa região quem tem essa formação técnica. E eu sei que eu sou um bom profissional, e o que é que está acontecendo? E aí eu fiquei nesse pensamento, achei que o problema era comigo e desisti, fui para colégio, a minha cidade natal. E eu pensei, eu não vou estudar, vou buscar conhecimento. E aí eu comecei a pesquisar e vi que tinha um curso de empreendedorismo superior. E eu falei, nunca vi ninguém dizer que fez curso superior em empreendedorismo, nunca vi, eu vou fazer. Eu acho que o caminho é esse. Quando eu estava ali começando a pesquisar sobre o curso tudo, eu recebi a notícia que o doutor Neilton tinha falecido. E naquele momento, Camilo, a minha mente viajou para aquele dia que eu conversei com ele, aquele único dia. E eu ouvi ele naquele momento dizer: Igreja Nova precisa de pessoas que façam a diferença. Eu senti aquele peso, eu olhei para minhas mãos assim e vi que as minhas mãos estavam vazias. Caramba, eu não fiz nada. Pelo contrário, eu tinha desistido. E aí eu disse: eu preciso voltar para a Igreja Nova, eu preciso fazer algo que seja diferente. Quando, na semana seguinte, o meu amigo Arnaldo, que é empreendedor, vendia pão aqui, ele ligou para mim, que também era meu cliente, e falou: Antônio, o que é que você está fazendo aí? Igreja Nova é um lugar muito rico. E começou a falar algumas coisas de Igreja Nova que eu comprovei nas minhas pesquisas. Cara, vem para cá, não tenha medo não. Eu sem recurso nenhum, eu digo: eu vou voltar e vou procurar, eu vou procurar conhecimento e vou melhorar. E vim e comecei a fazer o curso superior e comecei a colocar as técnicas em prática, que a gente vai ver aí mais na frente. E aí, Camilo, o primeiro passo que eu dei: eu vou pesquisar quem realmente é a Igreja Nova. Eu vou lá no passado, buscar o passado, trazer para o presente para eu poder transformar o futuro. E quando eu comecei a pesquisar a renda per capita do município, eu fiquei surpreso, porque eu até trouxe aqui os dados. Essa aqui é referente ao 2021. A renda per capita de colégio, 13 mil. A renda per capita de Penedo, 15 mil. A renda per capita de Propiá, 18 mil. A renda per capita de Igreja Nova, 23 mil, quase 24 mil. Ou seja, Igreja Nova, o IBGE está me dizendo que é a cidade mais rica da nossa região. E eu falei: como é que pode? Uma cidade tão rica e o comércio é o pior comércio que tem. A verdade tem que ser dita. Comparando os comércios das cidades vizinhas, é o pior comércio que tem. E aí me deu mais vontade de pesquisar. E aí eu vou pesquisar a cidade. Comecei a pesquisar a história da cidade. Camilo, eu encontrei um povo unido, eu encontrei um povo corajoso, trabalhador, porque a história diz que aqui tinha uma capela, a capela caiu, e a cidade se reuniu, homens, mulheres, crianças, você está entendendo, para fazer essa igreja que você está vendo aí, histórica. Eu falei: caramba, esse povo é muito forte. O que está acontecendo? Esse povo é muito forte. Aí eu vou pesquisando mais ainda, aí eu descubro que Igreja Nova é o maior produtor de arroz do estado de Alagoas. Como, Camilo? Esse povo tem enchentes, tem dificuldade. A gente já viu várias enchentes, consegue tirar uma safra por ano e consegue ser o maior produtor de arroz por ano. Caramba, em colégio, o pessoal tira 2 safras. Então eu vi que aqui o povo é guerreiro demais. Eu disse que esse povo tem um sangue forte, um sangue de trabalhador. Isso foi me motivando cada vez mais a buscar. E quanto mais eu buscava informações, mais eu ficava com vontade de buscar. E buscando informação, descobri também que Igreja Nova é a 7ª bacia leiteira do estado de Alagoas, 102 municípios. Então, a nossa cidade é muito rica. Aí eu vou lá procurar informações da usina. A usina, eu consegui informações que a usina, ela movimenta só em folha 50 milhões. Muito dinheiro. Se desses 50 milhões rodasse a metade em Igreja Nova ainda seria a maior de todas. Seria um bom comércio. Esse comércio já tinha passado do posto. Então eu digo: agora eu vou ter que pesquisar as pessoas. E é por aí.
Então, Antônio, você fez um estudo aprofundado e eu relembro agora algumas informações que eu já tive algum tempo atrás, Igreja Nova, a década de 30. Aí conta-se lá, não tem muitos detalhes, mas os pequenos detalhes que existem aqui, Igreja Nova realmente, que riqueza. Na época de 1930, a quantidade de pessoas que vinham para a Igreja Nova, na época das feiras livres, os relatos de pessoas que dizem que na festa acho que a novena de Natal que existia na época, isso que é uma das melhores e maiores festas da região. Então isso quer dizer que a Igreja Nova realmente, que riqueza nós temos. Que povo, né, que faz com que a nossa terra cresça. Teve uma menina aqui, vou falar dela hoje, que ela esteve aqui no seu podcast, e ela é uma pessoa excepcional. A Anne Batista, eu entrevistando os empreendedores, tive a oportunidade de entrevistar ela também, de fazer a pesquisa junto com ela. E ela mandou uma mensagem para mim e disse: Antônio, Igreja Nova é um tesouro, é um ouro escondido. Só não estamos sabendo lapidá-lo, procurar. Tipo coisa assim, ela falou. E eu falei: caramba, ela tem uma visão muito boa de empreendedorismo, Anne Batista. E temos pessoas grandes, nomes que ficaram lá no passado, porque é importante que a gente vá buscar informações lá no passado, né? Pessoas que contribuíram, os governantes da Égua de Raposo, os Borges, os Silvas e agora atualmente, né, o Tiago Mateus, né, que está contribuindo para que o nosso município desenvolva, e muitas pessoas que passaram direto e indiretamente, pessoas que não estão no cargo público, cargo mais alto, vou dizer assim, mas que está ali vendo, observando, né, como é que a gente pode mudar a nossa situação. Muitas vezes algumas coisas que as pessoas querem que seja empreender alguma coisa, mas muitas vezes o medo faz com que a gente não vá buscar, né, as informações, um jeito melhor da gente conseguir produzir e ajudar a nossa cidade. E essa visão que você tem, uma visão diferenciada, uma visão de empreendedorismo, né, que vai ajudar também, né, é mais um passo forte para que o nosso município possa crescer. E as pessoas que ainda não têm um conhecimento sobre o que é empreendedorismo, hoje vai ter essas informações, né, Antônio? Então, esse estudo que você fez, Antônio, né, qual o propósito de tudo isso? O grande propósito que você tem, né, de acordo com as informações que você já passou e com as informações que você vai deixar para a gente? O propósito é o crescimento econômico do município, porque ele precisa crescer, ele tem condições de crescer. É o crescimento econômico, é largar para trás as crenças limitantes. A gente vai falar de crença limitante. Eu encontrei muitas crenças limitantes que realmente travam o nosso crescimento, travam o crescimento da Igreja Nova. Fui pesquisando, buscando, que eu encontrei essas crenças limitantes. E não deixar os desafios e as incertezas, não deixar que isso distraia a gente, deixa a gente sem querer reagir e perder a vontade de trabalhar, de empreender. Então, o objetivo é esse, o crescimento do comércio como um todo. Que bom, né? E assim, os principais dados que motivou você a abraçar esta causa, que você viu no seu estudo, né? Porque sempre tem alguma coisa, algum dado ali que vai dar aquele norte, né? E motivar. Pronto, aí começa a minha jornada mais difícil. Porque pesquisar ali no Google, tal, IBGE é fácil. Mas quando você vai lá falar com as pessoas já é um pouco mais difícil. E eu queria entrevistar todo mundo, mas eu não queria fazer uma entrevista que as pessoas soubessem que eu estava fazendo. Porque quando você sabe que a pessoa vai lhe entrevistar, o cérebro ele se prepara para se defender. Uhum. Então as suas respostas vão ser um pouco com defesas. Mas quando você está conversando com uma pessoa e você consegue fazer umas perguntas assertivas, as pessoas falam com o coração. Então era isso, eu queria que as pessoas falassem com o coração. E eu aprendi isso no livro 48, Lei do Poder. Ele me deu essa orientação. Inclusive, Camila, eu já vou em mais de 26 livros voltados ao empreendedorismo, sem falar nos outros livros. Eu só li 3. Eu só li 3 que foi Lavagem Cerebral, Antimedo e A Única Coisa. Os outros eu ouço. Eu encontrei lá no YouTube o audiobook. E os camaradas lá, eles traduzem tudo para você. Então, ouvindo, eu adianto, eu acelero e eu escuto o livro todo. Então, eu venho nessa prática há muito tempo, esses 2 anos e meio. Entre todos, já ouvi mais de 30 livros e isso enriquece o nosso conhecimento. Então, eu tive que arrumar uma técnica de 5 perguntas. 5 perguntas. As primeiras 3
o cérebro ele vai ali se defender, mas a partir da terceira o cérebro ele começa a lhe passar as informações verdadeiras. Então eu fiz isso, pergunta aberta, pergunta fechada. Aprendi lá naquele livro e funciona. Você faz a primeira pergunta, a pessoa responde, faz a segunda, e na terceira a pessoa já começa a falar suas indignações, por que o comércio estava daquele jeito e tal, e aí eu comecei a tomar nota porque eu comecei a ver um padrão. Eu anotava, colocava em casa e quando chegava eu ia pesquisar, eu pesquisava o porquê e como eu podia resolver aquilo ali. Então eu fiz isso. As primeiras pessoas qual eu tive a oportunidade de pesquisar foram os clientes, porque eu queria saber a intenção do cliente. E eu encontrei um negócio assim que eu fiquei chocado. 70% das pessoas de Igreja Nova dão prioridade à compra fora em outros municípios. Resumindo, eu ganho dinheiro de Igreja Nova e vou em outra cidade e entrego. Esse dinheiro não retorna mais. Se eu pego meu dinheiro aqui, vou lá e compro o pastel do Van, eu estou pegando o dinheiro que eu consegui em Igreja Nova e estou passando para uma pessoa de Igreja Nova. O Van vai lá na minha oficina e faz um serviço comigo, o nosso dinheiro fica circulando. Nós não vamos deixar a nossa riqueza ir embora. Mas eu encontrei esse padrão aí de 70% das pessoas que dão prioridades a comprar fora. Então, também vou pensar, como resolver isso? É um negócio sério. Eu já cheguei a parar no dia de pagamento da prefeitura aqui, eu digo, vou ficar nessa praça que eu quero ver. Os ônibus saem lotados. Então, o que é que nós estamos fazendo? Pegando a nossa riqueza e entregando para outro município. Você imagina a renda per capita de Penedo é 15, aqui é 23. Você pega seus 23 e vai lá e entrega no de 15. O de 15 vai compartilhar com o de 15, mas você quer o 23, fica sem dinheiro. E lá eles vão crescendo, o comércio vão crescendo, e você não. Então, eu digo, caramba, comecei a fazer essa pesquisa e encontrei esse número e eu digo, eu preciso encontrar agora a solução. Eu pesquisava e encontrar a solução. E aqui eu vou mostrar alguns dados da minha pesquisa. Eu pesquisei o cliente, pesquisei o comerciante, que foi a última pesquisa, e o novo empreendedor e o empreendedor que fechou as portas. Porque eu precisava dessas informações. Eu precisava entender o comércio como um todo. Aí, o cliente, vamos lá. Os clientes que eu pesquisei, esses que compram fora principalmente. Eles reclamaram. Preço. Eu digo, caramba, preço. E aí eu vou pesquisar o preço no município. Realmente eu encontrei uma diferença de preço em média 30%. E, caramba, como resolver isso? Vou estudar para tentar encontrar uma solução. O segundo foi o atendimento. Inclusive no atendimento, muitas coisas, Camilo, eu tenho um conteúdo guardado. Eu não tenho conteúdo didático, porque eu pretendo mais na frente passar isso, levantar as pessoas e fazer as pessoas entender que elas são mais fortes do que elas pensam. Mas eu vou deixar aqui uma informação que tem lá no meu conteúdo que é fundamental. Por exemplo, o atendimento aqui é ruim. E teve umas pessoas que chegou para mim do interior. Eu ainda lembro de uma mulher que chegou, olha, eu não compro lá porque quando eu chego lá, as pessoas ficam olhando para mim, eu fico constrangido e eu não consigo. Eu digo, como assim? Os funcionários, sim, funcionário, às vezes o dono. Então, ali me deixa constrangido e eu não desejo comprar mais lá. Eu disse, não, mas eu preciso fazer um teste. Eu arrumei 2 pessoas para fazer esse teste e não era de Igreja Nova. E eu fui, eu disse, você entra para lá, graças a Deus colaborou comigo. Você entra e eu fico do outro lado observando. Rapaz, realmente, a pessoa entra no estabelecimento e o povo aqui, os clientes, os funcionários aqui. Aí a pessoa olhava para ele não disfarçava, olhar, continua olhando e caramba, então isso gerava um constrangimento. A pessoa se sentiu mal. Aí eu digo, essa pessoa é do interior, talvez seja conhecido. Aí chegou uma visita minha de fora e eu decidi fazer esse mesmo teste. E era um homem dessa vez. Eu digo, será que com o homem é do mesmo jeito? Aconteceu a mesma coisa. Então, eu estou passando essa informação porque o meu desejo é que todo mundo melhore. E isso tem que ser melhorado. Você tem que tratar aquele que você conhece e aquele que você não conhece trabalhando ali da mesma forma. Então, quando você encara uma pessoa, você constrange ela quer se sentir livre, à vontade para fazer as compras. Então, no atendimento, eu encontrei isso e outras coisas. E falando em atendimento, eu posso lhe dizer que eu casei aqui no meus conteúdos o atendimento com vendas. E vou falar da Ana Batista de novo, porque foi uma pessoa que me chamou muita atenção no seu jeito de trabalhar. Vou falar de 2 pessoas. O Jal, que ele tem um sistema de empatia,
no meu sistema lá que eu tenho guardado, lá, meu conteúdo são 9 temas. Empatia. E a Anne Batista, ela usa sempre duas. Ela usa a empatia e a imaginação. Inclusive, ela usou com você aqui. Ela disse, Camilo, você imagine que você... Então, quando ela faz você imaginar, isso é um gatilho, que a sua mente diz sim antes que você aceite. E a sua mente já diz primeiro, que você imagina um agora e imagina um depois. Então, ela usa esses dois gatilhos. Mas o meu conteúdo são, entre todos, 16 gatilhos, que são importantes você aprender isso, porque o vendedor, ele não vende só na loja, não. Até na frente da loja, ele em pé, a postura dele, o jeito dele, uma pessoa passa e se interessa a entrar na loja por esse comportamento. Como às vezes a gente diz assim, de cortando, né? Às vezes você chega no local, a pessoa lhe atende tão bem que você fica com vergonha de não comprar, né? Então, existem várias técnicas de você deixar a pessoa à vontade e fazer ele dizer sim antes dele abrir a boca. Então, essas técnicas, foi muito caro eu conseguir isso, mas eu consegui. Quem usa isso é o Mercado Livre, a Shopee. Veja, o Mercado Livre ele é mágico, ele conversa com você. Se você comprar, ele conversa. Se você não comprar, ele conversa com você. Se você comprou, ele quer saber a sua opinião. Se você não comprou, ele pergunta por que você não comprou, onde pode melhorar. Então, veja que ele tem todas essas técnicas. Eu tive que buscar para fazer meu conteúdo. Dos clientes, o próximo é a crença limitante. Essa aí é coisa séria. Porque no sistema de perguntas que eu fazia, aí quando eu passava da terceira pergunta, as pessoas já falavam aquilo que estava dentro do coração. E quando a pessoa dizia, eu não compro, naquela arrogância mesmo, eu não compro não, porque eu disse, mas por quê? Aí não, fulano, eu conheço ele desde pequeno, e ele cresceu, e eu prefiro não vou dar não, ele cresceu ajudando ele. Então isso é uma crença limitante muito forte. Muito forte. Então isso eu vi que é quase uma cultura aqui. Eu não comprar a você porque você foi meu vizinho e eu vi você crescer. Então eu não quero que você cresça mais. Então isso são de pessoas escassas. Pessoas escassas que querem que você seja escasso. Então fui procurar informação, fui procurar como resolver isso e eu tenho conteúdo relacionado a isso. Agora, Camila, assim, a crença limitante ela é muito difícil de você falar sobre ela. Geralmente é os psicólogos que têm esse manejo de trabalhar com isso. Mas eu precisava encontrar uma forma de falar sobre a crença limitante voltada ao empreendedorismo e que seja para a sua vida. Eu posso contar uma história para você, para todos? Sim. Pronto. Crença limitante. Conta-se uma vez que um rapaz gostava de elefantes, de animais, só que ele nunca tinha visto nenhum. E chegou na cidade dele um circo de animais muito grande e tinha um elefante. Ele, com aquela vontade de ver o elefante, ele comprou o primeiro ingresso e foi lá para frente. Quando começou, ele estava lá na frente, o rapaz trouxe o elefante e amarrou um elefante na frente dele, num toco pequeno, e com uma corrente podre que parecia uma corrente de amarrar cachorro. O elefante era enorme, mas a corrente era podre. E ele se assustou e disse, moço, ele vai arrancar isso, ele vai quebrar essa corrente. E o tratador disse, não vai não. Não vai não. Para o tratador deixar ele calmo, ele disse, olha, quando esse elefante era um filhote, a gente colocou essa corrente. Ele bateu para lá, bateu para cá, cortou o pescoço todo, mas não conseguiu se soltar dessa corrente. Quando ele cresceu, a gente resolveu botar uma corrente mais forte. Mas quando a gente colocou a corrente mais forte, ele quase derruba o circo. Ele não aceitou. Não teve jeito de parar esse elefante. Mas quando a gente voltou a colocar aquela corrente podre de fraca, ele ficou quietinho no canto. Então, a crença limitante é isso. É aquilo que você aprende desde a infância, que são coisas insignificantes que você consegue levar para o resto da sua vida e você se transformar numa pessoa ruim. A verdade é essa. Então, você continua lá com as coisas velhas, podres, e não quer ver coisas novas. Não abre a mentalidade para ver as coisas novas. Então, crença limitante é mais ou menos isso. Eu acho que deu para entender. Sim, perfeitamente. E, Antônio, já me diga uma coisa. E na questão de métodos, existem alguns métodos que você pode nos mostrar que pode ser adotado uma mudança, né, de uma forma diferente? Se você tem um método específico que talvez alguém queira, né, talvez pessoalmente, né, conversar com você a respeito disso, como seria a forma para a gente mudar essa estratégia? Mudar a estratégia. Agora eu vou lhe levar para Arapiraca. Porque
como empreendedor, eu não podia estar só preso em Igreja Nova e pegar as informações de Igreja Nova. Eu tenho que andar nas cidades vizinhas, eu tenho que entender também as cidades vizinhas para fazer um bom conteúdo. Só lhe cortando, mais ou menos, quantas pessoas você chegou a entrevistar? Você lembra? Não contei, porque eu vivia de oportunidade. Sim, pegava uma amizade no ponto, não puxava o assunto, na minha oficina trabalhando, na rua, no comércio, eu não comprava, então eu não... Não fez uma... Mas pelo menos teve uma base, visão muito ampla de... Mais de 300 pessoas, vamos dizer assim, muito mais. É bom, importante. Porque foi muito tempo, praticamente foi um ano nesse negócio, só em clientes. Sim. Então eu pegava a informação. Sim. Então, o primeiro passo é o seguinte: se você for em Arapiraca e chegar lá e dizer, eu quero comprar isso, se o camarada não tiver, ele diz, olha, eu sei quem tem. Não é assim lá? Eu sei quem tem, aí ele vai. Eu lembro que eu cheguei lá para comprar uma peça e a peça não tinha. Um rapaz disse, olha, tem lá, aí falou o nome. Eu falei, eu não sei onde. Aí ele pegou a moto, me siga. Pegou a moto e me levou lá no estabelecimento do rapaz para comprar a peça. Então, isso foi um negócio muito bonito. Uma cidade que assim, ela nunca vai crescer. É por isso que ela nunca vai deixar de crescer. É por isso que Arapiraca é grande e cresce todos os dias. Porque eles não deixam o dinheiro sair de lá. Se você chegar para comprar, eles vão fazer todo mês para você comprar, seu dinheiro fica lá. Então, esse é o primeiro caminho para a gente melhorar. Segundo, é entender que o nosso dinheiro tem que circular entre nós. Se você não tiver essa mentalidade que o nosso dinheiro tem que circular entre nós, você vai ser pobre pro resto da vida. Infelizmente, eu tenho que falar isso. Você vai continuar na sua vida pobre pro resto da vida. Porque quando você pega o seu dinheiro de fazer as compras da sua casa, de fazer as compras da sua família e dá para o vizinho comprar, você vai ficar com fome. Concorda com isso? Então, se você pega o seu dinheiro e distribui na sua casa, todo mundo vai se alimentar bem, todo mundo vai estar forte. Então, é por aí. E a gente já tem que começar por aí. Ô Antônio, e já engajando aí, já o que você já falou, você vendo agora essa realidade da gente, a gente já vai para 2026, né? Você já tem uma visão muito ampla, né, dessa área que está acontecendo, como pode ser mudado, mas vendo agora a nossa realidade, vou até chutar assim, não sei se eu estou fazendo a pergunta certa. Até o final de 2025, início de 2026, já vou pular assim. Qual um passo que você daria, uma dica para que isso fosse mudado? De acordo com o seu estudo, né? Tem possibilidade de alguma mudança agora, vamos um ponto imediato, né? De tudo que você viu, que você passou pra gente. Bom, o primeiro passo é seguir o plano que eu fiz. Eu fiz um plano detalhado, passo a passo. Ele é um plano de 3 anos. Sim. Por que é um plano de 3 anos? Porque eu tive que seguir o Sebrae, investigar o Sebrae, eu tive que saber quem desistia do Sebrae e quem fechava a porta. Então, eu encontrei no Sebrae, em 2023, 48% das pessoas fechavam a porta antes do 3º ano. E o Sebrae ele não divulga, ele só divulga quantos empreendedores entrou. Por exemplo, nesse ano, em 2024, aumentou 25% de empreendedor. Mas também disse que aumentou em 12% os empreendedores que fecham as portas. Então, eu entendi que o problema está entre o 1º e o 3º ano. E que o problema está nas nossas emoções. Não é a gestão, que foi o meu caso, que eu pensava que era gestão. Não, é as emoções. Quando você emocionalmente está pronto para o comércio, está pronto para encarar isso, vai pegar um negócio, não vai desistir, ninguém lhe para. Então, eu percebi que o Sebrae ele é muito forte nisso, ele tem muitos cursos gratuitos, mas ele não trabalha as emoções. E o meu projeto, o meu conteúdo, ele é exclusivo nas emoções. Porque as emoções é quem vai lhe fortalecer. A gente pode ter acesso a esses projetos que você fez? Ele está em PDF? Como a gente pode conseguir? Quem quer ter o acesso? Foi escrito, não sei se você já escreveu algum livro, se você ainda está em PDF, que a gente possa ter acesso, para que a gente possa também, né, ter, né, o conteúdo para que a gente possa ler. A gente pode ter acesso? Olha, assim, nessa jornada de entrevista eu encontrei 2 pessoas fantásticas. A professora Valdinete, que ela está comigo até hoje, me apoia, confia, é uma força sem igual, que ela tem, ela acredita muito. E também a professora Luciana, que fez um projeto de empreendedorismo ali em Penedo, que ela é professora de lá também. Sim.
E eu mostrei o conteúdo a ela, ela falou, isso aqui você pode fazer um artigo. Então eu tenho uma parte como artigo. Certo? O meu projeto, eu tenho 3 linhas de projeto. Eu tenho um projeto para o comércio. Sim. Eu tenho um projeto para os novos empreendedores. Inclusive, vou falar de um que eu tenho testado. Sim. E tenho o projeto para as escolas. Para as escolas, eu quero dar base como meus filhos. Eu tenho dois filhos que estão na faculdade, na melhor faculdade do Brasil, do Rio de Janeiro, a maior Universidade Federal do Brasil, e eles começaram na feira, no empreendedorismo, eles foram aprendendo. Eu tenho um filho que em 2018 ele foi jovem senador, ele sentou na cadeira da presidência do Senado, que só sentou ali Renan, quando foi presidir, o meu filho presidiu como jovem senador, entendeu? Pode olhar 2018, pode olhar jovem senador 2018 no YouTube que você vai ver. O meu outro filho também seguiu a mesma linha, estudando, ele passou na mesma universidade, e hoje os dois estudam na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que foi a que eles escolheram, foi o foco dele. Então, pensando na trajetória do meu filho e com esse conhecimento que eu estou pegando em empreendedorismo, eu montei um projeto para os jovens que pode ser colocado a partir do 9º ano. Entendeu? Sim. Não sei, Camilo, como é que eu vou fazer isso. Não vou mentir para você. Mas o projeto está pronto. O projeto os restantes do projeto, eu não vou... Porque ele custou muito caro, ele custou muitos estudos. Então eu tenho ele como didático. E eu quero preparar uma equipe para que a gente possa trabalhar isso durante 3 anos com a pessoa, com o empreendedor, ajudando ele a se firmar, mostrando os caminhos. Eu tenho gestão ágil, que você não vê, curso de gestão ágil de jeito nenhum. Eu comprei esse curso de gestão ágil, que é o que as empresas grandes usam, e de convencimento, ele é muito bom, eu tenho, tá lá no meu. Então, eu estou trabalhando para até fevereiro, eu tenho uma equipe para a gente trabalhar isso, para quem quiser enfrentar. Agora, eu já vou dizendo, eu já começo sobre a sua identidade. O projeto todo ele começa assim. Eu preciso que você entenda quem você é, a sua identidade de igreja novense, para depois a gente entrar nas crenças limitantes, nas vendas, para depois a gente passar para a gestão. Então, é um negócio muito detalhado, baseado em tudo aquilo que eu estudei. É bom, é importante, porque só ajuda a gente a crescer. Ô, Antônio, e no caso, você também nas redes sociais, você já divulga alguma coisa referente a esse projeto, esse trabalho que você está aí iniciando, né? Que é um trabalho que tem grande visibilidade. Você tem alguma rede social que você posta alguma coisa referente a isso, para que todo mundo possa, né, ter acesso, ver, ler, né, visualizar lá o que muitas pessoas, creio eu, que a partir desse momento já tem quem não conhecia, já tem uma curiosidade. Quem já conhecia, né, vai ficar mais curioso para poder entender mais um pouquinho e tá tendo acesso a tudo isso que você está falando. Pronto, eu tenho um Instagram que o nome dele é Caminho do Empreendedor. Vai lá, Caminho do Empreendedor. Eu posto muito pouco, até porque o tempo é curto, trabalho muito. Então, o tempo é curto, mas a partir de fevereiro, com certeza que é o meu planejamento, eu vou começar a trabalhar nisso, vou divulgar muitas coisas. E quem quiser lá fazer perguntas, quem quiser fazer, eu adoro, eu aprendi a gostar de crítica. É bom. Você estuda empreendedorismo, você aprende que quando o cara lhe critica, ele não está desejando seu mal, ele está mostrando para você que o caminho é esse. Quando alguém diz que você está maluco, rapaz, estou no caminho certo. Então pode criticar. Se tiver alguém que tenha uns estudos parecidos ou melhor, vamos lá, vamos unir força, porque eu fiz o meu melhor, mas eu sei que eu não sou o melhor ainda. Mas eu faço o meu melhor, pretendo fazer após agora, porque eu gostei muito do curso de empreendedorismo. Então é isso. É bom, isso é importante, né, que a gente possa, né, se aprofundar mais nesse estudo, porque vale a pena, é financeiro e também é um estudo que vai trabalhar as emoções. Não é isso? Ô, Antônio, e além de tudo isso, né, você já citou alguns projetos aí, existe mais algum projeto adicional que você também está aí se engajando nesse meio do empreendedorismo? Olha, no comércio, eu conversei com os clientes, eu conversei com os empreendedores, eu conversei com os gerentes de bancos, os 2 gerentes. Eu não consegui conversar com o Toninho, que o Toninho é correria. Mas o Toninho, a gente percebe que ele quer fazer o comércio rodar, ele vai na casa do comerciante, pergunta se tem dinheiro para fazer o comércio rodar. Então, ele é o único que eu vejo que faz um esforço fora de série. Mas eu conversei com o gerente, conversei com todos, conversei com o vereador Marivaldo. Marivaldo, muito obrigado, muito atencioso. Ele expôs ali o que ele pensava. Conversei com o nosso prefeito sobre isso.
Eu ouvi o nosso prefeito Tiago Mateus, muito obrigado, Tiago Mateus, por ter me recebido, e foi fantástico, gostei muito, ele falou muitas coisas interessantes, coisas que depois eu tive que pesquisar depois que ele falou para mim, mas no final eu cheguei à conclusão que o primeiro passo de mudança, principalmente para os comerciantes de Igreja Nova, é fazer uma cooperativa. Uma cooperativa, uma vez feita a cooperativa, tudo vai facilitar. Vai fazer compra conjunta, os produtos vão ficar mais baratos. E tem uma técnica que eu gostaria que todo mundo soubesse, é a 80-20. Você já ouviu falar nela? Não, ainda não. Essa técnica 80-20, ela me propôs umas férias desse ano. Eu nunca tirei férias. E esse ano eu fui para o Rio de Janeiro, passei 20 e poucos dias lá e curti. Porque uma técnica de empreendedorismo que eu adotei e deu certo. Que, por exemplo, você trabalha na educação. Você faz um esforço grande, esse esforço seu grande é 80% para você apresentar 20%. Então, todos os esforços de 80% que você fez, quase ninguém se lembra, vai se lembrar dos 20%. Então, é o famoso 80-20, que é o que as grandes empresas usam no mercado. Por exemplo, o que é que eles fazem? São 20% de produto que sai muito, e os 80% sai pouco. Eles barateiam esses 20% e conseguem ganhar muito. É uma técnica interessante. Explicar para você aqui assim, ela é um pouco difícil para mim. Mas eu usei essa técnica lá na minha oficina. Eu selecionei o trabalho. Esse trabalho é 80%. Vai demorar 80%. Isso aqui é 20%. Esse aqui eu ganho dinheiro. E quando eu fiz essa troca, eu melhorei. Eu praticamente tripliquei o meu ganho. E me proporcionou uma viagem de férias que eu nunca fui para o Rio de Janeiro. Aí conheci muita coisa. Então, essa técnica eu gostaria muito que as pessoas conhecessem, que fosse lá no YouTube mesmo, fala muito sobre ela, explicando. Tem um livro também, Camilo, que eu queria deixar para o pessoal, que foi o último agora que eu ouvi, que ele é fantástico. Vou até falar o nome, é esquisito, mas vou falar. Seja Foda, o nome do livro. Seja Foda. Isso aí, eu acredito que todo mundo deveria. Eu não li esse livro, mas eu já vi alguns relatos e vi algumas capas dele, mas não cheguei não. É muito bom. São livros que faz a pessoa, né, soltar aquilo que ela tem de garra para poder empreender. Creio que seja nesse sentido também, né? Não li ainda, mas já vejo pelo que você já está falando também. Algumas pessoas que eu vi relatar na internet, né? Esse livro é muito bom. Muito bom. Não tive ainda a oportunidade, mas assim que eu puder eu vou dar uma lidazinha, porque é importante, né? O Antônio, e no seu canal você pretende também fazer algumas lives, alguns vídeos sobre o que você está fazendo? Então, eu sou muito devagar para isso. Eu tô aqui, eu não sei nem como é que eu tô conseguindo conversar. Não, mas eu quero aquele programa que eu não lembro agora, que era o Pequenas Empresas, Grande Negócio, que era da Rede Globo, não lembro lá, ele tá como se estivesse conversando com o pessoal que está lá, né, falando sobre os seus trabalhos, seus projetos, né? Mas é muito bom, Antônio. Parabéns pelo seu trabalho, né? Um trabalho que vale a pena. Eu tive acesso ao que você me mandou, o seu artigo. Eu li uma vez, vou tentar ler novamente, porque na época que eu li e vi muita coisa bacana, massa mesmo lá. Eu tenho que ler novamente porque eu gosto de ler, né? E quando é um assunto interessante, né, a gente fica por dentro. Então, que você volte mais vezes para poder a gente conversar novamente, porque a questão do empreendedorismo é muito bom, é muito interessante. Tem muitas pessoas aí que estão querendo fazer alguma coisa, mas que não tem, né, ainda um pontapé inicial. Talvez alguém que esteja vendo hoje aqui o programa se, poxa, eu preciso, né, tá nesse rumo. Eu tenho que seguir esse caminho. O que eu vi hoje aqui, então eu tenho que buscar para poder ajudar, primeiramente, ao empreendedor e depois, segundamente, a nossa população. Nossos amigos, amigos empreendedores, né, comerciantes que lutam para que aquele negócio dele dê certo e que o município possa gerar mais renda, porque a nossa riqueza em Igreja Nova é enorme. A gente sabe muito bem disso, né? Isso. E, Camilo, eu não queria deixar, tem uma coisa que eu não queria deixar passada. Para fazer esse projeto e esse conteúdo didático, eu não fiz aleatório. Eu tive que provar ele com uma pessoa. Então, no caso, foram 2 pessoas. Então, o primeiro passo, a pessoa tem que querer. Sim. Se você não quer, pronto. O Manuel, ali o filho do João Perninho, que a gente conhece ali, ele, o cara é fera, eletrotécnico, técnico em ar-condicionado, e ele não desenvolveu. Eu digo, esse vai ser minha cobaia.
E eu trabalhei nele, tudo que eu falei aqui, as crenças limitantes, era muito forte nele. Trabalhei, ele comprou um ar-condicionado, montou na casa dele, mas ele não conseguiu ir. E eu comprei um ar-condicionado para ele colocar, para desenvolvê-lo. E quando eu comprei o ar-condicionado, que eu fiz até esse curso com ele, eu sabia o que ele estava fazendo, mas eu fingia, não sei nada, não sei nada. Cara, o cara fez um serviço padrão, um serviço de excelência, assim como a gente aprendeu no curso. E aí eu digo, você está pronto para o mercado. Então, ele foi tipo uma cobaia. Foram 10 meses com o Manuel. 10 meses para ele comprar o material. E a cidade toda está elogiando o Manuel. E ele perdeu o medo, perdeu a incerteza. Ele tá diferente. Até para conversar com ele agora, eu tenho que agendar. Então, esse projeto que eu tenho não é uma coisa que eu fiz do nada, não. Não, eu provei. Tudo que tem lá, eu provei. Tive que testar para poder fazer. Que bom. Ô, Antônio, eu vou pedir que você deixe aqui uma mensagem, eu sempre peço isso, principalmente para os jovens que já finalizam o ensino médio, que está aí talvez em decisão, o que é que vai fazer da vida na questão profissional. E também na questão profissional a gente também trabalha já o emocional. Então, você pode deixar alguma mensagem, alguma frase que motive esses jovens, mas eu falo jovens, mas também para os adultos. Não importa a sua idade, se você quer fazer alguma coisa que você gosta, vá e faça. Vamos lá, todo mundo diz a mesma coisa, jovem tem que estudar. Eu vou um pouquinho diferente hoje. Eu olho para o jovem e digo assim, jovem, eu vou contar uma história. O rapaz, ele tinha um sonho. O sonho dele era fazer condomínios e ver famílias ali dentro, sorrindo, se divertindo. Ele olhou para um terreno cheio de mato e disse... E mentalizou. Ele mentalizou naquele terreno. Ele viu ali as famílias, ele viu o edifício e ele se mobilizou, juntou pessoas, comprou aquele terreno. Depois que ele comprou, ele fez um projeto. Tudo isso mental. E ele saiu de casa em casa vendendo um apartamento que não existia, só existia na mente dele, no sonho dele. E saiu, que é o apartamento na planta, você já ouviu falar isso, né? Sim. Então ele saiu vendendo esses apartamentos, mas o terreno estava lá ainda com mato. E ele vendeu todos os apartamentos. Então o que eu quero dizer para o jovem é que ele não vendeu apartamentos, ele vendeu sonhos de pessoas. Era um sonho dele vendendo para o sonho de outras pessoas. Muita gente tem sonho de comprar um apartamento. Então o primeiro passo é mentalizar. Se você mentalizar e seguir na linha, assim como esse rapaz seguiu, você consegue tudo. Ele vendeu apartamento sem existir apartamento. Ele vendeu sonho. Quando você vende sonho, alguém que vai comprar de você vai comprar o sonho dele também. Então, estude com esse propósito. Se você tem um sonho, mentalize desde agora. Quando eu fiquei muito deprimido, eu fiz uma técnica que é do empreendedorismo também. Eu coloquei a minha meta lá na frente da minha cama. Todo dia que eu acordava, eu lia e dizia, eu sou o melhor, eu sou o mais forte e nada vai me parar. E eu vou conseguir. E hoje, Camilo, graças a Deus, eu passei cerca de 8 anos trabalhando com mecânica aqui, eu não consegui comprar nada. E com essas técnicas, com esse movimento todo, eu já comprei um terreno e já estou construindo a minha oficina. Então, funciona, mentalize como é que você quer ser o médico, mentalize você trabalhando na sua clínica, mentalize. Agora, tem que buscar conhecimento, tem que estudar, tem que pegar todos os livros relacionados a isso, você tem que pegar e ir. Porque o sonho, ele precisa ser trabalhado. Com certeza. Então tá aí, Antônio, o canal agradece a sua vinda aqui. Você fala em ar-condicionado, aqui tudo no calor, que a gente não tem, mas o podcast do Café vai ficando por aqui, porque tem que ser quente para poder a gente seguir em frente. Exatamente. Não é isso? Então, Antônio, a gente espera você mais vezes para que a gente possa conversar sobre esse assunto que é muito interessante, tem que ser discutido, tem que falar, né, para que as pessoas possam entender mais, que as pessoas possam, que já trabalham nesse ramo, porém, de uma forma que ainda não tem um certo conhecimento para poder desenvolver mais no seu trabalho. Então, muito obrigado pela participação sua aqui, que você volte mais vezes, e vocês que estão nos assistindo, né, que vocês fiquem com Deus, está só apenas começando o ano de 2026,
durante esse percurso, né, que se Deus assim nos permitir, a gente vai trazer mais pessoas aqui para passar informações, aquela informação que eu e que você precisa, que a gente necessita, né, e que se você tiver algo interessante que queira mostrar para muitas pessoas, venha até nós que a gente vai contar a sua história, vai contar o seu trabalho, né, aquilo que você tem de melhor para nos passar. Então, Antônio, meu querido, muito obrigado. Né, a gente vai levantando dessa mesa e aprecie esse fundo aqui do meu amigo Léo, né, que me emprestou o print dele para poder mandar fazer esse cenário para agradar a vocês, Igreja Novenses. E fiquem com Deus e até mais. Rapaz, se a gente for mesmo conversar.